de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. E se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Pode sentar, Deus. Eu quero nessa noite estar trazendo uma palavra debaixo de um título, de um tema: 3 tipos de pessoas. Aqueles que levam alguém a Jesus, aqueles que estrovam ou atrapalham, e aqueles que conseguem chegar a Jesus. Amém? Amém. Essa passagem é muito conhecida. É interessante que ela nos traz um contraste do capítulo 1, porque o capítulo 1 de Marcos, você vai ver Jesus ali, tendo uns momentos maravilhosos, sendo abençoado, o batismo, enfim. Mas chega um momento que ele é tentado, Marcos vai relatar também, como Mateus 4, por Satanás, ele é conduzido ao deserto. E aqui no capítulo 2 inicia então Jesus indo para a sua casa em Cafarnaum. Jesus que fora automaticamente, ou na realidade ele foi expulso de Nazaré. Então Jesus ele morava agora em Cafarnaum. O seu quartel-general, a sua casa era Cafarnaum. Diga comigo, Cafarnaum. E é interessante que souberam a multidão que Jesus estava em casa, a ponto que fluiu muita gente para aquele lugar. Eram tantas pessoas que ninguém nem passava pela porta de tanta gente que tinha ali. E estava ali Jesus fazendo o quê com aquela multidão? Ensinando, pregando a palavra do Senhor. Porque o propósito de Jesus sempre foi pregar, ensinar, instruir acerca do reino de Deus, acerca do propósito de Deus, acerca do cumprimento da palavra de Deus que estava se cumprindo através da vida de Jesus Cristo. Só que onde Jesus ia, muitos vinham doentes, enfermos, paralíticos, e eram curados por ele, confirmando que ele era um homem, mas confirmando que ele também era Deus. E é interessante que a Bíblia então vai nos dizer que quando Jesus ele retorna para a sua casa, muita gente então está ali naquele lugar. Muita gente está naquele lugar aglomerado a ponto de não conseguir nem se mexer dentro da casa. E eu quero então falar do primeiro tipo de pessoas. São aqueles como estes 4 homens aqui. Esses 4 homens aqui que viram este paralítico deitado, esse paralítico que não tinha como ir em nenhum lugar se não fosse conduzido por alguém. E uma das coisas que eu acho interessante é que eles viram a situação desse homem. Eles entenderam que esse homem, da maneira que ele estava, era uma maneira de vida horrível. Porque é difícil para quem é paralítico. Quem já nasceu paralítico ainda, ele cresce, se adequa e consegue viver daquela forma. Claro que gostaria de poder andar. Mas agora uma pessoa que se torna paralítico, ele fica
totalmente abalado. O seu psicológico, a sua vida já não é mais a mesma coisa, já não é da mesma forma a sua vida. E é interessante que a Bíblia então vai dizer aqui que esses homens, eles viram esse homem e olharam e disseram: esse homem precisa de ajuda. Esse homem precisa ser ajudado, porque olha a situação que ele se encontra. Olha a maneira que ele está. E eu quero falar 4 coisas aqui necessárias, que foi necessária para esses homens, quando eles viram esse paralítico. A primeira coisa, visão. Diga comigo, primeira coisa, visão, isso. Qual foi a visão deles? Foi de ver aquele paralítico e de pegar esse paralítico e levar até quem? Então a primeira coisa é visão. Eles sabiam da situação daquele homem, da maneira que ele se encontrava, e a visão deles era: esse homem está sofrendo, está vivendo de uma forma terrível, mas nós temos uma visão: se ele for até Jesus, ele pode ser curado. Amém? Amém. Quem sabe você chegou aqui nessa noite também com alguma situação, com um problema. Eu não sei qual é, eu não sei o que você tem vivido, mas quem sabe você veio nessa noite com uma visão: eu vou chegar no culto e Deus vai realizar um milagre. Eu vou chegar no culto e Deus vai falar comigo. Eu vou chegar no culto e algo sobrenatural vai acontecer. Eu não sei qual foi a tua visão antes de sair de casa, mas você veio com uma visão. Amém? Você veio com uma visão dessa noite, amém? Amém. Esse paralítico então, ele estava ali, esses 4 homens então tiveram a visão de pegar ele e levar até o Senhor Jesus. Eles olharam: esse homem está sofrendo, esse homem está atrofiado, esse homem não pode caminhar, precisa de ajuda, vamos levar ele até Jesus. Uma coisa interessante, que não importa a situação que uma pessoa se encontra em nossos dias, ainda que o médico diga que não tem mais jeito, ainda que muitas vezes a pessoa, ela mesma, diga que não tem mais jeito, mas eu e você que conhecemos Jesus, nós temos que ter uma visão e saber que para a pessoa pode não ter jeito, para os familiares pode não ter jeito, para o médico pode não ter jeito, para o advogado pode não ter jeito, para os familiares pode não ter mais jeito, mas você que tem uma visão, você sabe que Jesus diz: tudo é possível aquele que nele crê. Tudo é possível aquele que nele crê. Se você crê e confia no Senhor, tudo é possível para acontecer na sua vida. Tudo é possível. E quando nós olhamos então, a segunda coisa que eles precisaram, quando eles pegaram esse homem, eles tiveram a visão: vamos levar até Jesus. Só que quando eles estão levando esse paralítico carregado numa maca, 4 homens, até então tá legal, mas chegam lá, uma grande multidão na porta, e ninguém abre espaço, ninguém dá espaço para que eles pudessem entrar. Então a segunda coisa que eles precisaram aqui, perseverança. Diga comigo, perseverança. Irmãos, para nós conquistarmos muitas vezes alguma coisa, nós precisamos perseverar. Eu não sei quanto tempo você está perseverando por algo, mas deixa eu dizer algo para você aqui: continua perseverando. Sim. Continua perseverando, continua confiando, continua acreditando. Esses homens, imagina, você chega com aquele paralítico na casa, está lá os 4, chegam lá, tudo fechado, ninguém deixa eles passar, um obstáculo. Eles podiam pegar e dizer assim: ó, meu amigo, nós até queríamos te levar ali, queremos te ajudar, mas o negócio é o seguinte: nós não vamos conseguir entrar, então até aqui deu, né? Um abraço, Deus abençoe, mas nós temos que... sempre estou até aqui, minha parte eu fiz. Mas não, eles não desistiram, eles não pararam no obstáculo, eles não pararam naquele momento ali, aonde estava aquela multidão. Eles não desistiram. Eles estavam ali, havia uma dificuldade, mas eles não desistiram no primeiro obstáculo. Eles não desistiram porque ninguém saiu da frente. Eles não desistiram porque estavam todos ali. É interessante, irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que a multidão muitas vezes ela atrapalha, ou não é? A multidão atrapalhou Zaqueu de chegar até Jesus. A multidão atrapalhou Zaqueu de chegar até Jesus. A multidão muitas vezes nos atrapalha, né? É interessante que aqui, quando a multidão estava na porta, estava bloqueando. Só que eles então tiveram a terceira coisa. Diga comigo, a terceira coisa que esses homens tiveram: criatividade.
Eles pensaram assim, ó, no manual de evangelismo não diz nada, vamos fazer o seguinte, vamos botar esse camarada por cima do telhado. O manual de evangelismo é para a gente pregar, dizer que Jesus pode curar, a gente pode... Não, mas vamos criar uma estratégia. Vamos levantar ele por cima do telhado, vamos largar lá onde está Jesus. Criatividade, queridos. Sabe qual é o problema? É que nós não ganhamos alguém porque nós não somos criativos. Às vezes falta criatividade. Nós usamos às vezes os mesmos métodos e a primeira dificuldade no mesmo método que você está usando, o primeiro obstáculo, às vezes nós desistimos. Às vezes nós precisamos mudar os métodos. Às vezes nós precisamos ser criativos. Criar algumas coisas que o Senhor venha nos inspirar através do Espírito Santo. Para que nós venha alcançar o milagre. Para que nós venha alcançar o nosso familiar. Para que nós venha ver Deus agindo através das nossas vidas. Criatividade. Precisamos ser criativos muitas vezes. Porque se nós não formos criativos muitas vezes, nós não vamos conseguir passar aquele obstáculo. E muitas pessoas desistem no primeiro obstáculo, no primeiro momento. Imagina esse paralítico ali, se eles tivessem deixado ele ia continuar paralítico da mesma forma. Eles tiveram a visão, sabiam que Jesus podia curar, foram até onde estava Jesus. Eles persistiram quando chegaram ali, eles olharam, vamos lá, não vão desistir, está pesado, vamos lá, nós estamos chegando na casa. Mas está pesado, porque imagina o paralítico ali, chega na porta, pastor Ezequiel, não consegue entrar. Eles podiam ter desanimado, eles tiveram a visão, perseveraram, mas chegaram lá, ninguém ajudou. Uma grande multidão, como o paralítico de João 5, aonde o presidente Antônio leu, uma grande multidão, o primeiro pulava era curado, o outro ficava ali, esperando 38 anos daquela forma. Agora aqui também uma multidão, ninguém fez nada, ninguém abriu espaço, ninguém nem se importou que estava ali aquele paralítico, mas eles pegam e levantam ele por cima do telhado. E outra, esse paralítico ele estava desanimado. O mesmo, os evangelistas, Lucas capítulo 5 versículo 17 vai falar da mesma passagem, ou mesmo, do mesmo acontecido, melhor dizendo, e também Mateus capítulo 9 vai falar da mesma coisa. Só que cada um mostra pontos diferentes, mas estão falando a mesma narrativa. E é interessante que diz que esse homem estava desanimado. Como é ruim carregar alguém desanimado. Não, coisa terrível, né? Ter alguém desanimado perto daqui. Tem gente que, meu Deus, se você cuidar, até você fica desanimado. Mas não, tem gente que é pessimista. Você conhece pessimista? É alguém que só olha para o pé, pessimista. Né? Você vai olhar para o pé só. Nada certo, tudo está ruim, tudo... meu Deus. Querido, tem gente, né, que, meu Deus, está desanimado, não acredita mais no milagre, não acredita mais que Jesus fala com ele, não consegue mais sentir, né, a alegria de estar no culto. Às vezes, não, eu vou no culto, né, eu vou no culto, quem sabe, né, hoje muda a situação, já vem desanimado para a igreja, né, já vem desanimado até de dar a paz do Senhor. Paz do Senhor, eu só sofro, aleluia. Não, você tem que vir já determinado, você tem que vir da sua casa acreditando já que Jesus, queridos, Ele está aqui e pode mudar a tua situação. Às vezes você pode estar na maior prova, e é interessante uma coisa que eu aprendi nesses anos todos: quanto mais prova você tiver, mais Deus te usa para ajudar alguém. Quanto mais na prova você tiver, mais Deus te usa para ajudar alguém. Não é a mesma coisa. Acontece isso. Quanto mais você entra nas dificuldades, nas lutas, mas se você se humilha, se coloca diante de Deus e mostra que você está confiando no Senhor, Ele vai te honrar. Ele vai honrar você. Então, não desista diante dos obstáculos, crie estratégia. Nós temos que criar estratégias, não podemos desistir. E a quarta coisa que eu quero aqui falar é que quando aqueles homens abriram e desceram aquele homem até onde estava Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus viu a fé de quem? De quem que Jesus viu? A fé de quem? Olha na sua Bíblia, de quem que Jesus viu? Olha só. E baixando a maca em que estava deitado o paralítico, vendo a fé que eles tinham, então não foi o paralítico, foi eles. Jesus viu a fé que eles tiveram de levar o paralítico subindo, porque tem que ter fé, né? Imagina um cara desanimado. Segura aí, pega aí, uma maca e tudo. Meu Deus do céu.
com corda, amarrar aquele camarada, largar, cai desanimado ali, sem querer ajudar. Quando ele cai lá nos pés de Jesus, Jesus olha e diz assim, Jesus viu que grande era a fé deles. O evangelista Marcos vai dizer que Jesus viu que grande era a fé deles. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você nessa noite, querida. Muitas vezes através da tua fé, o Senhor tem livrado a tua casa. Muitas vezes por causa da tua fé, o Senhor tem curado pessoas perto de você. Muitas vezes por causa da sua fé, no teu trabalho coisas sobrenaturais têm acontecido, porque você tem acreditado no Deus que tudo pode fazer. Muitas vezes por causa da tua fé, o demônio da morte não consegue entrar na tua casa. Muitas vezes por causa da tua fé, o teu filho está sendo guardado por Deus. Muitas vezes por causa da tua fé, o Senhor tem movido o mundo espiritual em teu favor. Por causa da tua fé, mas está ali, eu não creio, não importa, mas eu creio. Está do teu lado dizendo, mas eu não acredito em você, mas eu acredito. O Senhor está olhando a tua fé, a fé que você tem colocado diante do Senhor. Então ele viu a fé, o homem estava desanimado, mas ele estava animado, ele estava acreditando. Irmãos, quantas pessoas eu trouxe já para a igreja desanimado, não acreditando, dizendo, não, vamos lá, querido, Deus vai dar vitória. Depois ia lá na casa de novo, estava lá fumando, estava lá bebendo. Não, mas eu estou mal, estou na prova, não adianta. Eu disse, não, vamos lá, querido, Jesus pode. Meu Deus do céu. Uma das provas, se os irmãos conhecessem o evangelista Ricardo, que é o que cuida da nossa igreja lá em Sapucaí do Sul, ele era o rapaz, todo fim de semana estava cheio de cachaça. E a gente fazia culto e ele dizia, vamos trabalhar, seus vagabundos, eles ficam gritando aí. Nós fazendo culto lá, adorando o Senhor todo domingo de tarde. De noite nós íamos para a igreja ainda. O irmão, o evangelista Rodinei, estava aqui conosco, ele tinha uma marajó, eu ia com ele, botava umas caixas, ligava as caixas e perturbava os vizinhos estavam loucos para correr nós lá. Nós incomodava naquele bairro lá, naquela vida. E fazia, e daí tinha um campo para trás, lá nós íamos orar de madrugada lá, e irmão... Hoje ele está lá cuidando da igreja. Mas imagine se nós tivéssemos desistido. Às vezes eu vou lá visitar e diz assim, eu queria dizer que eu estou tão feliz que o pastor está aqui, porque quando ele veio para cá, já falou um monte de vezes a mesma coisa, ele lembra. Quando ele veio para cá não tinha nenhuma igreja, ele acreditou e botou a igreja aqui no meio do mato, porque era tudo nos eucaliptos, tudo invasão. Hoje a gente vai lá, parece uma cidade, tanto que invadiram, foram tomando conta de tudo. Hoje, meu Deus do céu, é tanta gente assim, quando tu vê, está saindo carroça, está saindo carro, está saindo bicicleta, está uma multidão de gente agora lá. Mas na época que nós fomos morar lá, não era tantas pessoas, a invasão estava recém começando. E aí a gente começou lá, comprou um terreninho lá de um rapaz bem baratinho, eu comprei da minha casa, e aí a gente foi fazendo a igreja está até hoje lá. Mas imagina se nós tivéssemos desistido. Teve um momento que só estava eu e minha esposa, com o jeito dobrado dentro da igreja com as crianças, orando. Aí eu orava, jejuava, pedia a Deus. Aí eu convidava um irmão conhecido, que era pregador, enchia a igreja. Aí quando eu ia pregar, não via ninguém. Mas graças a Deus que a minha esposa estava treinada, ela e as gurias davam glória a Deus. Eu disse, isso aí pelo menos é a minha casa. Estão glorificando. Muitos dias, irmãos, eu estava às vezes só nós. Às vezes dava vontade de desistir. Eu disse, mas não, vamos parar, vamos continuar. Se Deus trouxe nós para cá, tem algum propósito. Vamos continuar, tem algum propósito. Porque, irmãos, eu não corria atrás. Quando eu vi, a gente estava com trabalho, o pastor dava uma placa para nós trabalhar. E quando eu estava fazendo culto, eu disse, meu Deus do céu, que negócio é esse, Jesus? Eu queria ficar sentadinho, só ajudando, varrendo a igreja, dar uma glória a Deus, cantar, pregar um dia e ficar sentado. Quando eu vi isso, não, irmão, vem cá, nós estamos precisando de alguém, vou abrir um trabalho, vou botar lá, e eu não queria dizer não, mas eu já estava envolvido. Minha esposa disse, meu Deus, de novo, e dentro de igreja de novo. Aí convidava os irmãos, vinham, cantava, os irmãos vinham, aceitavam Jesus no outro culto, era eu, ia pregar de novo. E aí, naquela época, eu era um pregador bem bravo, né? Pregava umas mensagens meio duras, assim. Ah, você sabe, quem é que vai pregar lá, irmão? Eu dizia, é o filho da irmã Maria. O filho da irmã Maria. Quem é esse? Jesus. Que se eu falasse que era eu queria vir no culto. Mas eu estava lá, já firme, clamando, buscando. E hoje a igreja está lá. Às vezes o Ricardo bota as fotos, o evangelista Ricardo, a igreja está cheia, não tem lugar. A igreja de madeira lá. Eu cumprimento, acho que o
presidente Antônio esteve lá, né? O asfalto bem vermelhinho, com a cera vermelha, assim, que chega a refletir o reflexo do chão. E a gente, eu lembro, cada madeira, cada tábua que a gente pregou lá. Mas teve que ter perseverança. Imagina se nós tivéssemos desistido. Nós não tínhamos uma história hoje para contar e olhar para trás e ver o que Deus já fez. Você, quem olha para você, quem sabe, não sabe o que você já viveu lá atrás, o que você já passou. Mas sabe qual é o problema? Muitas pessoas não têm muita coisa para contar porque desistiu, tem que começar tudo de novo. Porque parou, tem que começar tudo de novo. E a pior coisa, irmãos, que é desistir. Se você desistiu de tantas coisas, não tem problema, você consegue correr atrás. Agora, uma coisa que é terrível é quando a gente desiste da nossa família. Quando a gente desiste da esposa, dos filhos, do marido, isso é terrível. Isso traz um grande estrago e muitas vezes irreversível. Não desista. Não desanima, continua acreditando, continua buscando, continua fazendo a tua parte diante de Deus. Hoje é um culto da família e nós estamos aqui acreditando aquilo que nem quem sabe você mais acredita, aquilo que quem sabe nem você mais consegue ver, mas continua perseverando no Senhor, porque você tem uma história até aqui para contar para as pessoas. E o fim dessa história que seja uma história de vitória, que seja uma história de bênção, que seja uma história onde você vai ver o resultado daquilo que você pediu ao Senhor se cumprindo na sua vida. Eu quero falar agora do segundo tipo de pessoa. É aqueles que estrovam de levar as pessoas até Cristo. Tem aqueles, que tem... o tipo de pessoas que tem aquela visão de levar a Jesus, mas tem aqueles que têm a visão de estrovar, de atrapalhar. Tem gente que não leva, mas atrapalha. Quando eles pegaram esses 4 paralíticos, chegaram ali, como eu disse, esses 4 homens pegaram aquele paralítico que estava ali, aquela multidão atrapalhando, um obstáculo travando eles, uma multidão não permitindo eles levar até o Senhor Jesus. E eu quero falar, o que é essa multidão? O que é essa multidão, pastor, que atrapalha muitas vezes? Às vezes são os amigos, os parentes, o vizinho, o conhecido, os colegas de trabalho, os colegas de escola, aqueles que estão por aí, e vão muitas vezes estrovar o seu caminho, vão fechar muitas vezes a entrada para você chegar até Jesus, porque eu já vi gente, irmãos, que estava bem na igreja, mas por causa de amizade de pessoas, começaram a estrovar e começaram a afastar da presença de Deus. A multidão pode ser isso, a multidão que te estorva de chegar até o Senhor Jesus, a multidão que te atrapalha de ver melhor o que Jesus tem na sua vida. Porque a pior coisa, irmãos, é pessoas que muitas vezes não entram e ficam atrapalhando quem quer entrar, que não ajuda e fica atrapalhando quem quer fazer. Nós vemos muito disso hoje. Mas quando Jesus estava ali naquela casa, aqueles homens vão, está ali aquela multidão trancando, eles não se importaram com isso, eles tiveram uma atitude de pegar, levantar esse homem pelo telhado. Agora, eu quero falar de mais um grupo. Além de ser a multidão, existia outro grupo que estava ali atrapalhando. E nos informes do evangelista Mateus e evangelista Lucas, que falam da mesma passagem que eu estava dizendo para os irmãos, do mesmo acontecido, que ali tinha escribas e fariseus vindo da Judéia, Jerusalém e Galiléia, estavam lá dentro. E esses homens, eles vinham para ficar ali fiscalizando Jesus. Eles ficavam ali para ficar observando o Senhor Jesus, para ver o que ele ia fazer, procurando, vigiando, ver se Jesus fazia alguma coisa errada contra a palavra. E quando Jesus disse para aquele paralítico, para ele assim: filho, os teus pecados estão perdoados, ele sabia que ali naquele lugar estavam esses escribas e fariseus, e uma das coisas que era necessário acontecer antes da cura era o pecado ser perdoado. Porque pode ver, todas as vezes que eles diziam que alguém estava enfermo é porque tinha pecado.
Para os fariseus é assim, se alguém estava doente, estava em pecado. Então eles tinham essa teologia deles aí, se alguém estava doente é porque estava em pecado. E Jesus, conhecendo isso, a primeira coisa que Jesus disse: filho, os teus pecados... Só que tem um problema. Eles acreditavam que só Deus podia perdoar pecados. Então, por um ponto, eles estavam certos, porque eles estavam olhando para Jesus como homem. Como é que esse camarada perdoa pecados, se só Deus pode perdoar pecados? Mas é que eles não reconheciam também Jesus como Deus. Eles viam Jesus só como homem, não via Jesus como Deus. Eles estavam vendo alguém ali que era apenas um mestre que ensinava a palavra, não alguém que era a própria palavra. Aí Jesus então diz assim, para vocês saberem que o Filho do Homem não tem poder, ele não apenas perdoa pecados, mas ele tem poder para dizer para o paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. Olha só o que Jesus fala naquele momento. Primeiro ele perdoa os pecados desse homem, depois manda tomar a sua cama e levantar. Agora olha só que interessante, eu estou indo para o final aqui. Olha que interessante, esse homem foi levado até Jesus para receber uma bênção, mas ele recebeu mais do que uma. Por quê? Porque a primeira foi a sua enfermidade, a segunda foi o desânimo, porque ele estava desanimado. Ele estava com seus sentimentos feridos, porque o próprio evangelista vai dizer que ele está desanimado. E o evangelista, um dos evangelistas vai dizer assim: filho, tem de bom ânimo. Jesus não joga a frase fora, irmãos, para ele dizer tem de bom ânimo, porque o homem estava desanimado. Jesus disse para ele: tem de bom ânimo, ele estava desanimado. Então Jesus cura as suas feridas interiores e cura o seu físico naquele momento. Porque Jesus não quer curar apenas o físico, irmãos, ele quer curar o espiritual. Jesus não quer fazer você sondar fisicamente, mas quer fazer você andar espiritualmente. Jesus não quer que você apenas ande nessa terra, mas que você venha andar no céu, que está preparado para aqueles que são fiéis ao Senhor. Jesus não quer que você tome novamente os teus movimentos para apenas ficar aí fazendo tudo que o teu corpo, a tua carne deseja, mas que você recupere também os teus movimentos espirituais para servir no reino. Amém? Amém. Então nessa noite, eu e você estamos aqui juntos, reunidos nesse culto da família. E quando estávamos em casa, meditando sobre esta passagem, vendo sobre isso e ouvindo algumas coisas concernentes a esta passagem bíblica, eu comecei a ver como o Senhor trabalha de forma maravilhosa na vida das pessoas. E Ele não trabalhava só naquele momento, Ele trabalha da mesma forma hoje ainda, das nossas vidas. Amém? Então que você venha nessa noite, aleluia, ter visão do que você espera do Senhor, do que você tem colocado diante do Senhor. Que você venha ter perseverança, você venha perseverar. E a outra coisa, que você venha criar estratégias. Qual tem sido as tuas estratégias? Qual tem sido a tua meta? Às vezes nós temos uma visão, sabemos onde queremos chegar, mas não queremos estratégia. Ninguém vai num lugar, irmãos. Imagina se você quer fazer uma viagem daqui lá em Florianópolis e você não conhece nada. Mas antes de você ir para Florianópolis, você tem que preparar o dinheiro para ir para lá. Se você não conhece o caminho, você tem que pegar alguém que conhece o caminho. E esse alguém já foi para lá, ou tem um mapa, ou ele tem ali o GPS que vai conduzi-lo para poder chegar no objetivo, que é a cidade de Florianópolis. Até nas nossas vidas espirituais, nós temos que ter visão, saber onde nós queremos ir. Mas nós temos que entender que nós precisamos criar estratégias, nos preparar para isso. Amém? Amém? Eu não sei o que você tem feito. Qual tem sido as tuas estratégias, a maneira... mas não tem dado certo, então muda. Pede ao Senhor inspiração e muda. Na tua casa, na tua família, na tua vida espiritual. Não está dando certo, pastor, muda. Pede direção a Deus. O Senhor vai te ajudar a vencer. Porque se nós continuar na mesma coisa, não vai funcionar. Um certo dia veio uma mulher aqui pedir oração para mim, dizendo para mim assim: pastor, meu esposo, ele está perdido. E essa mulher disse para mim, eu disse: mas por quê, irmão? Ele está viciado em pornografia. E aí ele conversa com mulheres e no celular e só pornografia. Quando eu pego, ele está na pornografia.
Eu não aguento mais isso, pastor. Ora por ele, pastor, para que ele seja liberto. Eu disse, irmã, eu não tenho uma varinha mágica que toca na cabeça dele com a oração e ele vai sair daqui transformado, não. Precisa criar estratégias. Porque eu posso orar e Deus te dá força, desejo para você largar aquilo de mão, mas vai chegar um momento que você vai ser tentado. E você tem poder para escolher o que você quer fazer. Ou você quer abrir a pornografia ou não. Aí ela disse, mas pastor, o que eu faço então? Ele está viciado. Eu disse assim, irmã, fala o seguinte. Tira a internet dele, um bom tempo. Dá um celular para ele daqui de teclinha ainda, para ele ficar ali, ó. Quando ele estiver em casa, não deixe ele ficar sozinho no computador de noite. Fique em cima. Porque senão daqui a pouco ele vai ver alguma coisa, quando ele vai entrar de novo no site pornográfico. Porque ele tem coisa que tem que ser cortado, tem que ser tirado, arrancado, porque senão não vai adiantar. A gente vem para a igreja, vai receber oração, não vai adiantar, vai voltar para casa, vai ser tentado de novo. Tem coisas que nós precisamos remover, tirar, agir, porque senão não vai funcionar. Você está entendendo isso? Porque o Senhor nos deu esse poder para nós. Eu e você temos que decidir, nós temos esse poder. Ele nos dá força, Ele nos dá ânimo, mas é nós que decidimos se queremos ou não. Alguém quando fumava, que nem eu fumava, o cigarro, o dia que eu aceitei Jesus, eu tinha que pegar e jogar fora o cigarro. Aí tem gente que tem que comprar bala para parar de ficar chupando uma bala para matar, tirar o desejo de fumar um cigarro. Tem gente que tem que tomar água direto. Enfim, inventa várias coisas para poder esquecer largar do cigarro. Agora vai lá e senta numa roda, todo mundo fumando. Não, eu parei de fumar. Daquela fumaça, me dá um cigarro, hein? Eu estou fumando de novo. Tem que criar estratégias. Tem que criar métodos para que nós venhamos vencer. Para que a nossa casa seja abençoada, a nossa família seja abençoada, a nossa vida espiritual seja abençoada, nossos filhos sejam abençoados. Nós sempre conversamos lá em casa, eu sempre digo para minha esposa, nós temos que criar estratégia para algumas coisas, assim, sabe? Já dentro de casa, com as filhas, né? Imagina. E se eu não pego a mais velha para nós conversar ajeitado, eu estou perdido lá em casa. 4 mulheres, 5, cara. Só eu de homem eu boto para correr. Eu estou descendo o morro correndo. Se coloque em pé. Nós vamos estar orando essa noite. Você está colocando diante do Senhor. Segunda-feira, irmãos, amanhã às 20 horas, nossa reunião aqui. Não esqueça, os irmãos que querem estar conosco, trabalhando conosco. Nós vamos colocar nossa visão, nossas metas aqui até o fim do ano. Começo do ano que vem. Alguns departamentos aí que está no meu coração, que eu quero estar colocando na igreja para nós poder trabalharmos nessa área. Então amanhã às 20 horas, às 8 horas da noite, nós temos essa reunião aqui, tá certo? Quero ver se eu venho um pouquinho mais cedo para orar um pouco. Às 8 horas nós vamos dar início à nossa reunião. Vou trazer algumas coisas que eu quero colocar aqui para nós podermos conversar. E se alguém tiver alguma ideia para a obra, para o trabalho aqui, que venha convergir, irmãos, dentro da mesma visão, pode trazer, nós vamos conversar, vamos discutir. Se for bom e a pessoa estiver disposta a fazer, vai poder fazer, vai poder trabalhar, tá certo? Não vai ser para nós estar aqui sentado e dizer, não, mas o fulano faz isso, o ciclano não faz aquilo. Não, isso daí não é reunião para dar para obra. Nós vamos sentar aqui para nós criarmos estratégia. Quem quiser abraçar, vai abraçar. Quem não quiser, pode ficar sentadinho, mas quem quiser vai fazer, vai abraçar e Deus vai usar, vai ser tremendo. Amém? Então nós queremos amanhã fazer esse tipo de trabalho aí, tá certo? Amanhã nós vamos estar nos reunindo e eu quero ver se uma vez por mês a gente faz isso com os irmãos que vão estar de cabeça, que vão estar de frente de alguma coisa na igreja, ou que vão estar na escala, os irmãos que estão na escala, E graças a Deus a gente tem tido uns irmãos que têm estado dedicados com a gente, têm abraçado junto, e eu preciso disso, de pessoas, não eu, o reino, irmãos, porque se uma hora eu saio daqui, uma hora Deus leva eu e minha família para o outro lado, ou se quem sabe a gente parte, não sabe se amanhã vai estar vivo ainda, e aí a obra tem que continuar. Então nós temos que formar pessoas, e elas têm que se sobressair, ser melhor do que a gente. Amém? Eu fico alegre quando Deus está usando, amém, Jesus usa mais ainda. Que venha crescer mais e mais.
Então nós temos que ter essa alegria, irmãos, de ver isso se formar. Se eu não formar ninguém, se não tiver pessoas trabalhando, imagina. Aí eu estou perdendo tempo. Nós precisamos formar pessoas, amém? Nós vamos estar orando. Queria convidar nessa noite você que está aqui, você que tem vivido momentos difíceis na sua casa, você que às vezes está desanimado, mas nessa noite